Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Amém. Valei-vos da luz, ainda enquanto tendes a luz, para que as trevas não o acompanhem. Jesus, João 12:35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, as dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem, com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refletir a observação do Mestre e aprender-lhes eis o luminoso sentido, ainda enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva no tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição interior, adquirindo no mais alto entendimento. Se os característicos da melhoria e aprimoramento no ato de marcha sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando os impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergiste para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me de perceber e confessar os meus.
a ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazer que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como os nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. E assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Parou de novo? Andai enquanto tendes luz, para que as forças do mal não venham te dominar. Vocês já pararam para pensar nessa frase de Jesus? Para você andar, você tem que gastar energia, você tem que ter esforço, você tem que usar a sua musculatura, você tem que ter visão, você tem que ter direção. É algo que você vai ter que estar trabalhando para ter luz. Se você para de andar, se você para de trabalhar, se você entra na zona de conforto, se você fica na indiferença, fica na ociosidade, para de andar. Como é que você quer ter luz se não está andando? É isso que Jesus está dizendo. Todo mundo diz que quer ter luz. Está trabalhando para isso? Porque se você não trabalha para isso, as forças do mal vêm te dominar. Jesus falou muito essas coisas para a gente, sabe? Ninguém há de servir a dois senhores. Quem não está comigo está contra mim, quem comigo não junta espalha. Ele deu vários exemplos do esforço que a gente tem que tirar de dentro de nós para ir atrás do caminho do bem. Mas esse esforço é uma das coisas que a gente faz muito pouco na vida. Está lá na questão 909. Pode a pessoa por si mesma se livrar das suas más tendências? Sim. Sim. E com muito pouco esforço. O que nos falta é vontade. Como são poucos os que se esforçam aqui na terra. É só andar. Que esforço gasta nisso, gente? O que falta é vontade. Aí a gente está estudando, como está vendo aqui, a respeito dessa influência sutil, em que você não anda, em que você não analisa, não trabalha os pensamentos que vos chegam, em que você fica aceitando de uma forma passiva, indiferente, pelos maus pendores que você tem, as ideias equivocadas que vêm nos perturbar. Você assimila essa ideia, você faz o intercâmbio mental, você fica trocando figurinhas com essas entidades, e com isso eles vão te explorar as tuas tendências. E explorando nossa tendência, eles vão tomando conta de nossa casa mental, gerando transtornos depressivos, transtornos de estresse, transtorno de ansiedade. E o que é que acontece com isso? É isso aqui, expondo a aparelhagem psíquica e os nervos a altas cargas de energias, danificando sensores e condutores nervosos,
consigam lares, prejuízos para a organização física do espírito. Isso tudo porque você não quis andar enquanto tem luz. Isso tudo. Você é convidado a andar enquanto tem luz desde que você nasce, com seu pai e sua mãe cuidando de você, e você já bota as luzes de fora, logo na primeira infância. Seus pais vão te orientando quando começar convívio social na segunda infância, e você, meu pai, é careta, porque o fulano faz, ciclano faz, o que é que eu não vou fazer? Chega a adolescência, quando surgem os caracteres sexuais secundários com as cargas instintivas de vidas anteriores, que aí a coisa pega fogo, tá entendendo? Porque a libertinagem tomou conta do povo hoje em dia. E o que é que a gente encontra? São meninas, crianças com 12, 13 anos já tomando anticoncepcional. Por quê? Porque é melhor dar do que engravidar, né, doutor? Quer dizer, a educação sexual não existe. O que ela tem, ela pode usar da maneira que quer, como quer, com quem quer, e aí vai. É uma permissividade tremenda. E as pessoas fogem da sua capacidade de ser pai e de ser mãe. E com isso vai gerando aquele tumulto dentro da família. E depois que fica adulta, aí começa a fazer mais coisa errada ainda. Aí lá vem os pais chorando, mas o que é que eu fiz para esse menino me dar tanto trabalho? O que é que fez? É o que você não fez. Você não soube ser pai, você não soube ser mãe. E aí gera essa confusão toda. Porque vocês ficam nessa situação aqui, ó, com a aparelhagem psíquica e os nervos danificados. O que é que você acha que vai acontecer com o seu filho? Ou você acha que seu filho não tem intercâmbio mental? O que Kardec fala no livro Obras Póstumas? Está lá, abril de 23 de abril. E que ele faz, aquele relato é fantástico, sabe? É sobre uma previsão do que está acontecendo nos dias atuais. E que ele fala que o suicídio vai tomar conta do mundo, principalmente através das crianças e dos adolescentes. Que já está acontecendo. Ah, você acha que seu filho não tem intercâmbio mental? Você acha que ele não vai ter quadro depressivo? Estão se matando. Você acha que não vai ter transtorno de irritabilidade, cada vez ficando mais agressivo? Ou transtorno de ansiedade, gerando uma falta de confiança em si, confiança em tudo? Porque desconfiam de tudo e de todos? Nossas crianças estão aí sofrendo intercâmbio mental. E por que estão sofrendo intercâmbio mental? Primeiro, por falta de orientação. Porque a coisa é extremamente grave, sabe? A gente tem falado muito para vocês que a fase de conquista do ser humano é nos primeiros 1000 dias de vida. Entre a fecundação e os 2 anos de idade é a fase de grande crescimento do teu cérebro, sabe? De 2 anos de idade em diante, seu cérebro vai crescer, mas é um ritmo muito lento. O nosso cérebro é formado praticamente nos primeiros 1000 dias de vida. E quando a gente fala que o cérebro é formado, e quando a neurociência mostra que você conquista seu filho nesse período, é nessa fase de conquista que os neurônios do teu filho estão lá trabalhando, se dividindo, começando a fazer conexões, para ele ter em você o modelo da vida deles. A gente educa nossos filhos no primeiro 1000 dias de vida. Como é que são as gestações hoje em dia? São gestações planejadas ou que aconteceram? O que é que acontece quando a criança nasce? Qual o grau de amorosidade que vai ter do ponto de vista do carinho, afeto e da atenção, que são as fases nutritivas que a criança vai ter nos primeiros 1000 anos de vida? Será que vai ter carinho se a mãe com 4 meses está largando ele numa creche para trabalhar? Será que vai ter atenção? Quando é que fica o afeto? E por que isso é importante, gente? Isso é importante porque desde cedo
As crianças já têm influência espiritual. Eu vou dar um exemplo para vocês que é palpável. No livro Libertação de André Luiz, no capítulo 7, ele sai com o Google para o Google mostrar para ele o que é um ovoide. O André Luiz não conhecia o que era um ovoide. Então ele sai da cidade e vai num vale imenso que se abre no sentido do centro da terra. E que André assusta com aquilo ali, porque eles é uma coisa extremamente extensa, a boca da coisa, são quilômetros. E eles ficam ali na beirada da coisa. E quando chega na beirada, o grupo vê uma senhora que está sofrendo com 3 ovoides. E pede para que André Luiz veja aquilo. E André Luiz vê, e ele ausculta o pensamento da mulher e os pensamentos dos 3 ovoides. E ele vê que o relacionamento foi triste, porque ela foi uma senhora de engenho que matou muitos dos escravos. E naqueles muitos que ela matou, com requintes de crueldade, ficaram aqueles 3, querendo se vingar dela. O desejo de vingança era tamanho que eles perderam o seu corpo espiritual e ficou só a sua forma mental de um ovoide deformado. E André Luiz, puxa, fica assustado e diz: o que é que vai ser dessas criaturas? E o Gúbio, na sua ascensão espiritual, diz: já vi o que vai acontecer. O esposo dessa senhora já está encarnado. Ela vai encarnar em breve, com os 3 ovoides. Vai nascer com os 3 ovoides. Vai desenvolver infância, primeira infância, segunda infância, adolescente, com os 3 ovoides. Vai se casar com ele com os 3 ovoides. E vai nascer 3 filhos, que são os ovoides, através dela, para que ela dê a vida de onde tirou a vida. Entenda, ela vai ter um novo corpo, ser gerada dentro do útero, com os 3 ovoides. Ela vai nascer bebezinho, aquela coisinha linda que todo mundo é quando nasce, com os 3 ovoides, com os 3 obsessores. A infância toda, a adolescência também. E ele ainda fala, ela vai ter algumas deformidades mentais por causa disso. Mas nada que vai impedir ela de casar e de ter 3 filhos. Então é importante a gente entender isso, sabe? Porque a gente acha que nossos filhos são santos. E não são. A gente é santo por acaso? A gente nasceu. Teve um corpinho pequeno, é santo por acaso? Não somos santos, gente. Então esse intercâmbio mental nos quadros obsessivos, como essa moça que vai dar origem a essas 3 crianças, sofreu, como ele diz, deformidades, expondo a aparelhagem psíquica de os membros às altas cargas de energia, que vão danificar os sensores e condutores. Por isso que ela vai ter suas dificuldades no seu sistema neuropsíquico evolutivo. Porque ela já vai trazer isso de berço. A mesma coisa acontece quando você está aqui, que já é maduro. Aceitou a ideia, viveu de intercâmbio, relacionou com eles, viveu com eles, praticou comportamento de acordo com eles, vê o que é que está acontecendo. E está danificando, lesando sensores psíquicos, quer dizer, do pensamento. Coisa que a ciência nem sabe o que é. Se você chegar por qualquer neurofisiologista e dizer onde é que estão os sensores do pensamento? Por quê? Não tem. Mas tem. A gente não conhece. Mas tem. Então os pensamentos que te chegam, os pensamentos que você tem, estão influenciando os sensores que estão captando essas ideias. Quando você tem pensamentos obsessivos, com ideias negativas, com coisas que estão te tirando do eixo, é porque as trevas estão te dominando. E estão te dominando porque você não andou enquanto tinha luz. Porque se você andasse enquanto está tendo luz,
as trevas não vão vir te dominar. Porque fluido bom não se mistura com fluido ruim. E o que é bom vai te trazer vida, e vida em abundância, como Jesus mesmo falou. E aquilo que não é bom vai vir contra a tua vida, para que tua vida se acabe. Porque não existe coluna do meio. Não existe o mais ou menos diante da lei de Deus. Do ponto de vista moral, não existe mais ou menos. Do ponto de vista ético, também não existe mais ou menos. Ou você é ou não é. É o certo ou errado, ou é o bom ou é o mal. Você quer viver de mal mais ou menos? Você já está com essa influência negativa tomando conta de você. Porque você sabe muito bem qual é o mais e você se conforma em fazer o menos. Então você é duplamente errado. E toda vez que você vive de mais ou menos, de faz de conta, você está assimilando energias tóxicas e vai danificando o teu aparelho psíquico. Tua capacidade de entender pensamentos fica prejudicada. Porque a sua assimilação está tomando conta dos receptores todos da energia negativa, dos pensamentos que não são bons. E aquilo que é bom não encontra campo para ser percebido pelo teu cérebro. Está ocupado. O que é que Jesus fala da obsessão nos tempos atuais que está lá em São Mateus? Eu gosto muito dessa frase de Jesus, porque não existe nada tão claro e tão objetivo. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele é errante sem ter para onde ir. Então ele diz para si mesmo: voltarei para a casa de onde saí. E voltando, encontra a sua casa limpa, ornada e desocupada. Lá se estabelece, e junto com ele leva mais 7, piores do que ele, para que de lá não saia mais. É isso que irá ocorrer com essa raça depravada. Fala isso a Deus. Você quer uma mensagem mais bonita do que essa sobre a obsessão nos tempos de hoje? Sua casa tem que estar limpa, ornada e ocupada. Se você não a ocupa com o que é bom, o que é ruim vai tomar conta. E junto com ele leva mais 7. É simbólico isso aí. Pior do que ele, para que não saia mais de lá. Limpa a tua casa. Orna, deixa ela bonita, a tua casa mental. E ocupa a tua casa mental andando quando tem luz. Para que as trevas não venham te dominar. Eu sei que não é relativo ao tema, mas quando a pessoa se mata, ela leva o espírito para outra encarnação? Ela já está lesando antes de se matar, é isso que eu estou falando, Adriano. Antes de se matar, quando ela aceitou a influência negativa, ela já está se matando, tanto a aparelhagem psíquica onde pensa, quanto os nervos, que é o nosso cérebro do ponto de vista material. Isso já é um grau de suicídio. Porque Deus fez a gente para o bem. É o que eu estou falando. A luz traz vida e vida em abundância. As trevas vão opor-se contra a vida, para que você tenha cada vez menos vida na sua vida. É um ato de rebeldia perante Deus, né? Então, que a gente saiba analisar esses intercâmbios mentais que a gente está tendo aqui. Porque aqui já começa o primeiro grau de suicídio nosso. E a gente sabe que isso é desse jeito. É documentação de neurociência hoje em dia. Existe uma especialidade hoje que ganha cada vez mais espaço. Me chama psiconeuroimunoendocrinologia. Eles chegaram à conclusão que a pessoa que se aprofunda em um desses 3 ramos, ele não consegue separar o relacionamento e a interferência de um no outro. O psiquismo, o cérebro da gente, nossa capacidade de ter imunidade e as glândulas endócrinas são coisas inseparáveis. Todo quadro depressivo diminui a vida das pessoas aqui na Terra. É fato. E não só porque ela está se matando, mas porque elas estão fugindo da própria vida.
Existe suicídio direto e indireto. A gente já falou isso várias vezes aqui, na doutrina espírita traz isso desde Kardec, sabe? Apenas há 3 anos atrás, 4 anos atrás, que um francês definiu isso do ponto de vista psiquiátrico. E que o Khalil do Ailib começou a divulgar isso aqui na Terra, no Brasil, entre a gente. No programa de outubro, dedicado ao suicídio, né? De outubro a 3 anos atrás, ele fez várias conferências a respeito disso, de suicídio indireto. E seria muito interessante vocês assistirem isso. Porque a única coisa que ele define, de uma maneira geral, o que é suicídio indireto, é todo descuido que você tem pela vida é um suicídio indireto. Se você se descuida de tomar seu remédio, é suicídio indireto. Se você se descuida de não fazer seu controle do médico, é suicídio indireto. Se você descuida de não ter um bom repouso noturno, é suicídio indireto. Se você descuida da sua alimentação com a dieta, é suicídio. Se você descuida com a alimentação com obesidade, é suicídio. Então, qualquer descuido em relação à vida é suicídio indireto. Então, entenda que esses descuidos são todas elas obras da influência da espiritualidade inferior. Você imagina que seu anjo da guarda vai deixar de dizer, seja descuidado agora. Seu anjo da guarda vai dizer isso? Jamais. Jamais. Ele vai pedir para você se cuidar cada vez mais, porque é como diz aquela música, né? Quem ama, cuida. E é uma grande verdade, né? Quem ama, cuida. Então, se você se ama, você se cuida. Então, você não vai dar tempo para esses intercâmbios mentais vindo exato a aparelhagem psíquica. Onde você está recebendo os pensamentos intuitivos que você tanto quer ter. E tem, mas que às vezes não sabe nem avaliar. Vai estar lesando os nervos, que é o tecido cerebral, diretamente com isso. E esse é um fato. Já falei para vocês nos trabalhos de ressonância funcional, que mostra o metabolismo cerebral. No paciente depressivo, eu trouxe isso para vocês aqui há alguns anos atrás. Quando você faz a ressonância funcional, o frontal dele não funciona. Ele não pensa. Por quê? Porque a aparelhagem, que é para perceber pensamentos, entender, ter cognição, foi de água abaixo. Está tudo comprometido, está tudo bloqueado. Então, são trabalhos de neurociências que mostram isso, são trabalhos que a gente vê da espiritualidade boa amiga, são trabalhos da codificação, são trabalhos da psiquiatria, é trabalho de tudo que é canto, que fala a mesma coisa. E às vezes eu fico pensando, por que as pessoas se tocam tão pouco para o que a vida está mostrando de tamanha envergadura para eles? Aonde você for, o ensinamento está lá, seja na ciência, na filosofia ou na religiosidade, que são as 3 formas que a gente tem de aprender na vida. O ensinamento é o mesmo. Será que não dá para você entender isso? Que você está se comprometendo e lesando a sua capacidade de pensar e de seu cérebro sentir as coisas? Será que vale a pena a gente continuar desse jeito, danificando os sensores e condutores nervosos com singulares prejuízos para a organização físico-psíquica? É interessante, sabe? Porque é como a gente está estudando. A coisa é sutil. É cheia de sutileza. Quando você vir perceber em que saiu dessa sutileza, para você voltar atrás, isso aqui está lesado. Porque é como Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, na última parte das preces a respeito do obsidiado. Depois de tratar das obsessões, resta fazer tratamento para a aparelhagem mental nossa e cerebral, que a maioria das vezes vai precisar de reparo o resto da nossa encarnação. Mas tudo começa com a sutileza, sabe? É interessante o livro
nas fronteiras da loucura. Acho que é isso. Do Divaldo, em que ele trata o caso de transtorno bipolar, maníaco depressivo, em que a influência sutil começou na gestação, que ela não queria ter, para que não deformasse seu belo corpinho. Ela disse que não iria aceitar estrias, nem a barriga volumosa, nem deformidade em seus seios. E com isso praticou o aborto. Imagina o que aconteceu. Aquela entidade que ela iria se reconciliar, que tinha trabalhado com ela no mundo espiritual para isso, se viu extremamente agredido e passou a ser seu obsessor. E gerou isso que a gente está vendo aqui, que chama transtorno bipolar. Transtorno bipolar que todo mundo conhece hoje em dia, né? Que alterna fases de depressão com fases de mania. Isso é bipolaridade de tipo 1. E todo livro é um trabalho de Bezerra de Menezes ajudando no quadro obsessivo e que se resolve no final. E no final ele fala, ela vai melhorar, vai ter um convívio social bom, mas vai precisar de tratamento medicamentoso e psiquiátrico o resto da vida. Vai ter a oportunidade novamente de ser mãe e vamos ver o que é que ela vai decidir daqui para frente. Então não vale a pena você deixar essa influência sutil tomar conta. Porque você termina se assimilando com isso que é negativo. Isso que é negativo a gente já viu hoje em dia, e tem os trabalhos, mensagem de Emmanuel, mensagem também que eu trouxe para vocês do rapaz que teve a ecologia, Moreninho, trabalhava junto com o Divaldo, fazendo as palestras dele. O Raul Teixeira, explicando a sutileza do quadro mediúnico, do quadro obsessivo hoje em dia, em que eles vão levando a pessoa a encarnação inteira, até ela começar a perder a energia e potência, que acontece depois dos 40 anos. Principalmente quando chega os 60, que ele já está meio. É daqui para pior mesmo, não tem jeito. Então, nessa fase mais delicada da vida, em torno dos 60, aí eles saem da sutileza e eles já pulam da obsessão sutil para a subjugação. Nem passa pela fascinação, já cai direto na subjugação. Porque caindo na subjugação, quando você desencarna, você está na posse deles. É assim que trabalha a espiritualidade inferior. Como a gente viu aqui já, são extremamente astutos, inteligentes, mas sempre fazem o mal. Então, quando a gente fala dessa bipolaridade, é isso que o Alírio comenta para a gente. São duas polaridades, a depressão em um polo, a excitação no outro, que gera ansiedade, irritação, raiva, agressividade, cólera, processo voltado mais para fora, enquanto que os depressivos são voltados mais para dentro. E o que é mais comum hoje é alternar as duas polaridades, momentos para dentro, momentos para fora, alternando inibição com excitação. Doenças como transtorno bipolar, personalidade borderline, ciclotimia, distimias que depois entram nos quadros ciclotímicos e assim forma aquela salada de transtorno de humor. Começa desse jeito. Para você ter uma noção de estatística, 60% dos transtornos depressivos que vão evoluir, 60% serão transtorno bipolar. E uma grande parte fica no que a gente chama de depressão ansiosa, que não se caracteriza por ser transtorno bipolar, porque você sofre da ansiedade mesmo dentro do quadro depressivo. É um misto.
É assim que trabalha a espiritualidade. Eu falei para vocês do ponto de vista estatístico, e aqui é médico, não estou falando do doutrina espírita. Um transtorno depressivo leve, tratando direito, só com medicação, 70% de cura. Só com psicoterapia, 70% de cura. Quando junta os dois, 95% de cura. Por que isso? Por causa disso. Tem a aparelhagem psíquica e os nervos. Psicoterapia, o nome já diz. É isso aqui, ó. Aparelhagem psíquica que está sendo tratada. Nervos é medicação. Junta as duas coisas, chance de cura 95%. Trata só uma, seja lá qual for das duas, 70% de cura. Isso tratando direito com 1 ano de tratamento. Você se livra da medicação. Então, dessas pessoas que curam, 50% delas vão voltar a ter quadro depressivo. E depois que volta, é quase que 85, 90% de medicação o resto da vida inteira. Uma pessoa que suicidou, tanto homem como mulher, passa por outra encarnação, vem com paralisia cerebral ou não? Você sabe qual é o que mais causa paralisia cerebral? Essa pergunta está no livro dos Espíritos, Kardec faz esse questionamento a respeito dos retardos neuropsicomotor. Ele fala que as principais causas disso são orgulhos extremos, futilidade. Vocês sabem o que é futilidade? E mau uso da inteligência. Orgulhos extremos, futilidade e mau uso da inteligência no caminho do mal. Então é isso que mais causa as deformidades no nosso aparelho psíquico. É isso que vai gerar mais transtornos deformantes na gente. Aí eu pergunto para você sabia disso? Está lá no livro dos Espíritos. A maioria das pessoas acha isso aí, quem está se matando é que vai vir assim, assim, assim. Eu vou te fazer uma pergunta. Todo mundo conhece a obra da Ivone Pereira. Não conhece? Foi suicida. Nasceu com retardo, nasceu deformada, nasceu faltando um olho, a boca, o nariz, o ouvido, perna, braço. Não! Nasceu espírita. Nasceu espírita. E todo mundo está sendo espírita. E aí? Como é que fica? Gente, amadurece. A gente já trouxe para vocês aquela folhinha de Humberto de Campos a respeito de um compromisso. Aquela pessoa que estava endividada, de tanta besteira que fez, que não aguentava mais ficar lembrando as aberrações praticadas, que pediu para nascer cego, surdo, mudo, sem orelha, sem perna, sem braço, aleijado, quase descendo da leve. Então, tudo que é desgraça ele pediu. Me dá qualquer desgraça, mas que eu pare de pensar na quantidade de coisa errada que eu fiz. Aí veio o protetor e disse: olha, a tua mensagem foi ouvida. Não vai precisar nada disso que você pediu. Você vai nascer num corpo saudável. Você vai ter uma família normal, com esposa, com filho, normais. Você vai ter uma profissão normal na Terra. Seu desenvolvimento vai ser normal. Você só vai ser médico para ajudar os irmãos sofredores em relação àqueles que você prejudicou. Só isso. Você vai ser médico dos 30 aos 60. Não precisa ser depois de 60. Não precisa ser nem antes dos 30. É só 30 anos ali de mediunidade. Para que você pratique uma reuniãozinha por semana. Recebendo uma entidade, no máximo 2.
protetores vão receber. Só isso. Pergunta se ele foi médico. Então, as coisas na vida são desse jeito, sabe? Então, o que acontece hoje em dia é isso. Então, você entra num quadro depressivo. Se tem uma coisa que é bela na psiquiatria, e que as pessoas não entendem, nem os médicos, que não são psiquiatras, entendem isso. Porque a doença, do ponto de vista médico, as doenças são categoriais. Você tem um problema cardíaco, um problema cardíaco daquilo ali, aquilo ali, problema cardíaco. Problema pulmonar. Doença mental, não. Elas não são categoriais. Elas são dimensionais. Você começa com um quadro depressivo. Desse quadro depressivo, que é um transtorno neurótico, você entra no bipolar. Do bipolar você começa a ter alucinação e delírio, você entra no quadro psicótico. Depois do quadro psicótico, esse transtorno bipolar, você pode ter um transtorno esquizoafetivo, dependendo do grau de alucinações e delírios que vai tendo, então a oscilação do seu humor. E se a coisa aperta mais, ainda você fica numa esquizofrenia franca mesmo, que aí fica complicada. Então, é dimensão. Dependendo do aprofundamento da superficialização, você vai ter um quadro mais comprometido ou menos comprometido. Então, o que é que eu estou falando com isso? É que, não pensa que eu tenho depressão, eu estou com depressão. Não, você no momento está com quadro de depressão. Aqui um mês que vem você pode estar com quadro bipolar. Daqui um ano você pode estar no esquizoafetivo. Daqui 10 anos você está no esquizofrênico franco. Vale a pena se entregar para pensamento negativo? Vale a pena você assimilar intercâmbio mental, como a gente está vendo aqui, que é a origem dos transtornos neuróticos? Que dos transtornos neuróticos você vai para os transtornos psicóticos. E depois o problema não é isso, entender que quando você sai dessa encarnação ainda toda perturbada, com essas neuroses e psicoses da vida, você vem na próxima, se fizer bem, hein? Aí nasce um transtorno de personalidade. Então não vale a pena a gente deixar que isso aconteça. Porque um transtorno depressivo é o que eu estou falando para vocês. Entendeu? Ele nunca vai ficar só depressivo. Quando ele se agrava, ele vai entrar com depressão ansiosa ou com um transtorno bipolar franco. O transtorno bipolar é remédio a vida inteira. Você não vai mais parar de tomar remédio. Depressão ansiosa, ela tem uma chancezinha de parar. Mas se não parar, já viu. Se brincar, vai entrar logo para a bipolaridade. E o bipolar não vai ficar nunca com o bipolar. Entende? Você não... Tenha cuidado, porque um transtorno ansioso, hoje em dia, distúrbio de ansiedade, você pode ter uma distúrbio de ansiedade mais grave, como um transtorno... Um toque, obsessivo compulsivo, que também faz parte do transtorno de ansiedade. Você pode ter com ansiedade generalizada, depois vai aprofundando a coisa, entendeu? A dimensão muda. Então, isso que ele fala aqui são duas polaridades, uma depressão no polo e a excitação no outro. E olha que interessante a excitação que ele fala: ansiedade, depressão ansiosa, irritabilidade, transtorno bipolar, que a gente chama de bipolar tipo 2, onde predomina isso aqui, ó. A raiva, a agressividade e a irritabilidade. A pessoa não entra nem no quadro de mania, não é nem no quadro de hipomania. Ele tem aquela depressão que durou 2 anos, de uma hora para outra ele tem um quadro de irritação, perde o sono, fica agressivo, xinga, bate, coleriza, dura os seus 10 dias desse jeito, deprime de novo. Isso é o transtorno bipolar tipo 2. Coisa que a gente não conhecia há 10 anos atrás. Quando eu me formei, conhecia só maníaco depressivo, aquele clássico, 6 meses de depressão, 6 meses de ansiedade, aí depois saiu 6 meses de um tempo de depressão e uma hipomania que dura um mês. Agora, não, é um grande tempo de depressão, agora irritabilidade, agressividade, cólera. E é desse jeito, sabe?
As coisas evoluem, tem dimensões. E para você voltar, você vai voltar pelo mesmo caminho que você foi. Se você acha que vai tomar um remédio e ficar normal, vamos pular. Não! A obsessão é do mesmo jeito. Se for obsessão sutil, fascinação, subjugação, você vai ter que fazer o caminho inverso. Sai da subjugação, entra na fascinação, da fascinação vai para a depressão simples, e aí vai caminhar para a cura da obsessão. Não vale a pena aprofundar a coisa. Tenha bom senso. Analise um pouco com critério. Veja o que a ciência diz. Analise o que a filosofia te proporciona. E confia nessa religiosidade que está ao teu alcance, para que você não penetre num quadro desse. Porque cá para nós, qual a família que não tem uma pessoa que tem um transtorno neurótico? Eu não conheço, todo mundo tem. Qual a família que não tem um transtorno de ansiedade? Eu já falei para vocês estatística hoje em dia. E a estatística que cresce. Cada vez que vai, mais o negócio da depressão piora, entende? É mais de 30% da população do mundo. Quem não tem vai ter depressão. Atualmente é 400 milhões de pessoas cadastradas pela Organização Mundial de Saúde, fora os que não têm esse diagnóstico feito, que estão morrendo, se matando ou tratando, sabe Deus como. 40% da população do mundo que não tem, vai ter transtorno de ansiedade. E o que a gente está estudando? Não é isso? Então toda a família tem, gente. E olha, se a gente não estiver também fazendo parte desse contexto, nem analisou ainda a coisa direito, sabe? Então, cuidado com isso, porque a coisa vai piorando, vai se agravando, entende? Quando ele consegue, o depressivo, como ele fala aqui, é voltado para dentro, aqueles temperamentos que a gente já viu, né? O ansioso também, voltado para fora, é aquele colérico, a gente já viu aqueles transtornos de temperamento, entende? E são esses temperamentos que vão mostrar o meu humor. Porque o humor é como eu expresso o meu temperamento. Por isso que a gente chama transtorno do humor. Depressão, ansiedade, irritabilidade, o estresse, são os transtornos de humor. Como você está expressando o seu temperamento, sabe? Então, quais são os transtornos de humor? Depressão, bipolaridade, ansiedade, aí vai assim por diante. Tá? Então a gente faz parte desse contexto, a gente vive nesse contexto. Muitas vezes você está nesse contexto, fazendo sua família sofrer e nem percebeu. Nem percebeu. Porque tem os quadros que a gente chama de distimia ou ciclotimia, que são quadros de hipomania, que às vezes ciclam também como transtorno bipolar, em que você tem só momentos que fica tagarela, sem dormir bem, mais excitado, menos tolerante, mais irritado. Depois de 2 meses isso melhora um pouco. E a pessoa, mas era uma fase. Por causa daquilo que aconteceu, nem sabe o que era, porque choveu. Agora faz sol, eu estou diferente. Mas o agravamento todo dessas patologias aí é comportamental, então. E a melhora também. Depende, ó. A personalidade é a minha maneira de sentir, entender, agir e me comportar. Então, o comportamento nosso, ele é tão importante, porque ele vai externar, como eu estou falando aqui, a minha tendência através do humor que eu estou vivendo. E é no livro dos Espíritos que Kardec fala. A gente pode analisar o que as pessoas foram pelas provas e expiações que estão vivendo hoje e fala, ele até pode, mas ele pode não tão fiel, porque ela pode estar passando por uma provação que ela não tem experiência nenhuma. É melhor você analisar pela tendência, que é esse comportamento automático que eu vivo sem usar o bom senso. É desse comportamento que ela está falando aqui. É aí que mostra a minha tendência.
E aí que está a capacidade que eu tenho de me entender. Porque ninguém melhor do que eu para me entender do que eu mesmo, está entendendo? Porque em relação aos outros, muitas vezes eu mostro mais fachadas, aparências. Mas em relação a mim mesmo, eu posso conhecer a minha essência. Eu não conheço a essência de ninguém, mas eu conheço a minha. Desde que eu queira. Desde que eu queira. Entendeu? Eu analisando minha tendência, meu comportamento, tanto do ponto de vista automático, através dos hábitos e instintos, como também do ponto de vista humano, mostrando aparências para os outros que estão vendo e me analisando, eu posso fazer isso. Eu também posso analisar meu comportamento como espírito imortal. Então, são 3 tipos de eu que eu tenho, que na verdade é o que constitui minha personalidade. O eu instintivo, o eu humano e o eu essencial. São comportamentos que eu escolho. Na verdade, o normal, o que deveria seguir a norma, que é diferente do que é comum, é a minha essência está convidando a minha aparência humana a ser coisa melhor. Meu espírito tem que estar educando meu ego para que eu me comporte melhor. Mas o comum é o oposto. É as pessoas deixarem os seus hábitos e o instinto comandarem sua vida sem nem parar para pensar no que estão fazendo. Então, no comum, a gente faz o caminho oposto, porque a gente se identifica muito mais com a matéria do que com o espírito. A gente dá muito mais valor aos momentos de alegria que o prazer humano nos proporciona do que aos momentos de felicidade que o nosso espírito pode ter quando a gente se educa e muda e no caminho do bem, do belo e do bom. Então que a gente analise isso, sabe? Porque às vezes as pessoas mudam tanto de emoção que as pessoas confundem emoção com humor. Emoção diz respeito ao aqui e agora, o que eu estou sentindo. Humor é um modo cotidiano de eu me comportar com as emoções do meu dia a dia. Então, emoção, eu estou sentindo aqui algo que alguém está falando, que eu acho que é bom, fico feliz, ou tal, uma coisa ruim, eu sinto triste. Isso são emoções. Agora, como você se comporta, a maioria das vezes, diante daquilo que a vida está te oferecendo, vai mostrar o teu humor. Se você tem um humor mais negativo, um humor mais positivo, se é um humor mais triste, um humor mais alegre, está entendendo? São coisas diferentes. Quando a gente fala transtorno de humor, bipolaridade tipo 1, 6 meses depressivo, 6 meses em quadro de euforia. Então, são maneiras de se comportar de acordo com as emoções que eu estou sentindo. São coisas diferentes. Sabe? Então, às vezes a gente vê a pessoa mudando de emoções fáceis e a gente fala, isso é bipolar. Aí chega no consultório da gente, eu sou bipolar, porque toda hora, todo o tempo todo. Eu digo, puxa, mas isso não é bipolaridade. Isso é transtornos das emoções que você está tendo. E o transtorno da emoção mais comum que faz a pessoa mudar desse jeito é o borderline. Por isso que é difícil e trabalhoso você conviver com o borderline. Mas na semana que vem a gente continua estudando mais um pouco sobre isso. Muita paz a todos. Parabéns, amigo. Você e a Maria ficaram até o final. Que Deus proteja vocês. Passamos nossa prece. Deus nosso Pai, que tem esse poder de bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Pôde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente de Deus. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade,
a criança o guia ao órfão do Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixar de beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmação, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que para as nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a atuação de hoje será a luz ou a treva do